Olá, no descritor de hoje a gente vai trabalhar o descritor 13 do Saeb, resolver problema envolvendo a área total e ou volume de um sólido, como sendo prisma, pirâmide, cilindro, cone, esfera, não é isso? Na nossa aula de hoje a gente vai focar exclusivamente na área total, certo? De um sólido. A gente vai aprender a calcular a área total de prismas, pirâmides, cilindros, cones e esfera. Para isso, para calcular a área total de sólidos, a gente vai relembrar as fórmulas para calcular as áreas de figuras planas, tudo bem? Área do quadrado, lado vezes lado, lado ao quadrado. Área do retângulo, também lado vezes lado, ou você pode ver como sendo base vezes altura. Área do triângulo, base vezes altura dividido por 2. Área do paralelogramo é a mesma coisa da área do retângulo, base vezes altura. Área do losango, acho que talvez a gente não precise tanto, tá? Vai ser diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Área do trapézio, talvez a gente precise, base maior. Vou até mudar aqui a cor para vocês, para melhorar. Área do trapézio, base maior, mais base menor, vezes a altura, dividido por 2, como vocês estão vendo aqui, né? Área do triângulo equilátero, que é o lado do triângulo, né? Triângulo equilátero tem os 3 lados iguais. Então vai ser esse lado ao quadrado, vezes raiz de 3 dividido por 4. E também outra área que a gente vai precisar muito é a área do círculo, tá? Que é o famoso πr ao quadrado, né? Π vezes o raio ao quadrado. Tudo bem? Então vamos lá. A gente vai começar aqui com a mesma figura da aula anterior, observando os poliedros. Se você perceber, esse poliedro aqui, que no caso é um prisma, né? Ele é formado por faces retangulares. Então calcular a área desse poliedro significa calcular a área dessas faces retangulares. E aqui, ó, é um pentágono, né? Então a gente também precisaria calcular a área desse pentágono. Tudo bem? Por isso que é muito importante lembrar, né, no slide anterior que eu mostrei aqui a vocês, as fórmulas que a gente mais vai usar aqui serão área do retângulo, área do quadrado também, tá? Área do triângulo, do círculo, triângulo equilátero algumas vezes e trapézio também algumas vezes, tá? As mais importantes são círculo, retângulo, quadrado e triângulo. E agora, ó, esse paralelepípedo que a gente tem aqui, ele é formado por retângulos, as faces laterais são retangulares, porque ele também é um prisma, né? E as suas bases podem ser vistas como 2 retângulos ou também 2 quadrados, né? Depende do ponto de vista que você está vendo aí, ó. Nós temos aqui retângulos ou quadrados. O cubo é formado por 6 quadrados, todas as suas faces são quadrangulares, tá? Então calcular a área da superfície de um cubo é calcular a área desses 6 quadrados. E mais na frente a gente vai ver pirâmides também, tudo bem? Só lembrando que na pirâmide as laterais sempre vai ser formada por triângulos, tá? Então calcular a lateral de prismas, a gente calcula a área de retângulos. Na pirâmide a gente calcula a área de triângulos. Bem, a área de um paralelepípedo, né, de um prisma reto de base retangular. Como eu já havia falado anteriormente, a gente tem aqui as 2 bases, né, podem ser 2 retângulos, e também 4 retângulos na nossa lateral, tá? Então calcular a área desse paralelepípedo é calcular na prática a área dos 4 retângulos lateral, que é base vezes altura, né? E também dos retângulos que formam as bases, tá? Também precisa saber que tem a base e a altura desses retângulos que formam aqui essa base. O cubo, como eu falei, nós temos 6 quadrados. Então, basicamente, é calcular a área de um quadrado e multiplicar por 6, porque aqui nós temos 6 quadrados. Então, basta eu saber quanto é a medida do lado de um desses quadrados, né? Até que fala a medida desse lado aqui, por exemplo. Tudo bem? Sabendo a medida do lado, só fazer lado vezes lado, que você tem a área de um quadrado
e depois multiplica por 6, você tem toda a área do cubo. Prisma de base triangular também do mesmo jeito, certo? Vai ter 3 retângulos, então você precisa saber quanto é que mede a base do retângulo e a altura dele. Depois de calcular a área desse retângulo, é só triplicar para encontrar a área dos outros 3. E também calcular a área dos triângulos da base, né? Que para calcular a área de um triângulo, ele pode vir na forma de calcular como base vezes a altura dividido por 2, ou também como a forma de um triângulo equilátero, que é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Tudo bem? Isso vai depender do contexto da questão que a gente for responder. Aqui só para relembrar vocês, né, que nos prismas nós temos 2 bases sempre, tá? Que é hexágono, ó. Também pode cair, certo? A área do hexágono, que é como se fossem 6 triângulos equiláteros, né? Se você pegar aqui o centro do hexágono, estou marcando aqui para vocês o centro, e ligar esse centro a cada um dos vértices, ó, montei um triângulo, 2, 3, 4, e quando eu passar aqui eu vou formar mais 2 triângulos, que é o triângulo de número 5 e o triângulo de número 6. Então, calcular a área de um hexágono é 6 vezes a área do triângulo equilátero, que é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4, tá? Então, a calcular a área de um hexágono é só calcular 6 vezes a área do triângulo equilátero. E aí, depois de calcular a área do hexágono, né? Vai dobrar porque são 2 bases. E aí, tu vai calcular também a área dos 6 retângulos da lateral. Tudo bem? Pirâmide. Como eu havia falado, a pirâmide vai ter a sua base. Nesse caso aqui a gente tem uma pirâmide de base quadrada. Depois de calcular a área da base, que é calcular a área do quadrado, lado vezes lado, a gente vai fazer também a área lateral, que é formada por triângulos. Olha aí, ó. Então você precisa só saber quanto é que mede a base do triângulo, como eu estou marcando aqui para vocês, e multiplicar pela altura dele, ó, como está aqui, ó. Vai ser base vezes a altura dividido por 2. Tudo bem? A questão, gente, quando vier em questões, ele vai informar os valores. Por exemplo, ele vai dizer, uma pirâmide de base quadrada, onde o lado da base mede 4. Então, o lado da base seria 4. E ele fala, e o apótema da face lateral da pirâmide, que é esse Azinho aí, mede 8. Então, pronto, você iria ter aqui na base um quadrado de lado 4, 4 por 4. A área da base seria 4 vezes 4, que dá 16. Então, a área da base seria 16. Aí, se for centímetro, não é 4 centímetros, então aqui seria 16 centímetros quadrados. E aí, quando fosse para os triângulos da lateral, esse lado aqui, que eu marquei de vermelho para vocês, também mede 4, porque ele é o que cola no quadrado da base. E aí, essa questão falou, o apótema aqui mede 6. Então, tu vai pegar a área de um triângulo. A área do triângulo é base, que é 4, vezes a altura, que é 6, dividido por 2. 4 vezes 6, 24. 24 dividido por 2 dá 12, tá? 12 centímetros quadrados seria isso. A área de um triângulo. Como são 4 triângulos, então a área lateral, L de lateral, tá? Vai ser 4 vezes 12, porque são 4 triângulos. 4 vezes 12, 48 centímetros quadrados. E aí, quando você fosse calcular a área total seria a área da base, que é 16, mais a lateral, que é 48. Então vai ser 16 mais 48, que vai dar 64 centímetros quadrados. Pronto. E aí você calculou a área lateral de uma pirâmide. Lembra o que eu falei no início da aula? Na prática, é saber calcular áreas de quadrados, retângulos, triângulos e círculos também. Tudo bem? Aqui eu estou só mostrando as pirâmides, né? Pirâmide de base triangular, tem 3 triângulos na lateral. Base quadrada acabamos de ver. E base pentagonal vão ter 5 triângulos na lateral deles. O tronco de pirâmide, que talvez pode vir, muito difícil vir, mas vai que venha, né? E aí o tronco de pirâmide vai ter a sua base, nesse caso aqui é uma base pentagonal, base maior, base menor aqui também, ó. E a sua lateral é formada por trapézios. Lembra que eu comentei isso? A lateral do tronco de pirâmide é formada por trapézios. Por isso que talvez você precise também lembrar da área de um trapézio para calcular a área total de um tronco de pirâmide, tá? Lembrando que no início da aula eu comentei sobre a área de um trapézio.